Damn Reincarnation, capítulo 146. O Remanescente, 3. O martelo da aniquilação Gigolath era gigante. Seu poder também combinava com sua forma. Quando seu dono balançasse o martelo para baixo, o céu entraria em colapso. Não era uma metáfora, o céu realmente entraria em colapso. Era sempre noite em Helmut, porque o sol era muito fraco lá. Além disso, o céu noturno de Helmut tinha uma forte concentração de energia demoníaca. O martelo da aniquilação poderia controlar a energia demoníaca no céu e direcioná-la com seus golpes. Com apenas um movimento descendente do martelo da aniquilação, seu dono poderia trazer a noite. O rei demônio da carnificina foi classificado como número 5, mas se apenas a força física fosse considerada, ele era mais forte do que os reis demônios classificados acima dele. O remanescente aqui hoje também era forte, embora não fosse o próprio rei demônio. Enquanto Eward balançava o martelo da aniquilação, ele guiava a escuridão que se espalhava pela floresta para cair em uníssono. Dominique cambaleou sobre seus pés. Seus braços foram esmagados, e um grande buraco podia ser visto no meio de seu torso. No entanto, seus ferimentos se recuperaram rapidamente. Eles estavam cobertos de escamas novamente, e até mesmo o buraco em seu corpo estava cheio de escamas. Enquanto respirava de maneira bizarra, Dominique golpeou com a lança demoníaca no chão. Ele estava usando a floresta da lança. A escuridão sob os pés de Eugene se expandiu, e centenas de espinhos subiram. Seu ataque atual era preciso, incomparável ao tempo em que Dominique usou a floresta da lança com o braço do chefe do conselho. A escuridão caía do céu e os espinhos subiam por baixo dos pés de Eugene. No entanto, nenhum dos dois foi suficiente para deixar Eugene em pânico, ou até mesmo dar um passo para trás. Ele segurava a espada do luar na mão direita e a espada sagrada na mão esquerda. Então, as brandiu juntas. A pálida luz da lua e o glorioso fogo sagrado se misturaram, rasgando o céu que havia caído por causa do martelo da aniquilação e esmagando os espinhos sob seus pés. Eugene também começou a usar a fórmula do anel de chamas além da ignição, fazendo um círculo com seus núcleos sobrecarregados. Dentro do manto das trevas, Mer sentiu os núcleos giratórios de Eugene e sua mana exponencialmente amplificada. Ela também sabia sobre a fórmula do anel de chamas, mas não estava ciente dessa técnica exagerada e sem cérebro. Depois de sobrecarregar intencionalmente seus núcleos, ele acelerou seu coração para acompanhar a mana ferozmente em movimento. Mas isso não era o fim. Ele fez cada fibra muscular em seu corpo segurar a mana. Ele poderia ter enlouquecido, Mer pensou. Tremendo, Mer olhou para a sobrecarregada mana de Eugene correndo solta. Nenhuma pessoa sã usaria esse tipo de técnica. Claro que não. O uso da técnica encurtava o tempo de vida de Eugene. Quanto mais seus núcleos estavam sobrecarregados, mais eles enfraquecem. Ninguém sabia quando seu coração instável e acelerado pararia. Seu corpo estimulado, que era forçado a seguir a torrente de mana, também seria desgastado. Esse era o resultado lógico, mas... Ele está controlando perfeitamente. Mer estava além de surpresa. Os espíritos da árvore do mundo que se misturaram no corpo de Eugene não apenas misturavam raios em sua mana para criar a chama relâmpago. À medida que os espíritos se fundiam naturalmente em seu corpo, eles fortaleciam seus núcleos e continham as explosões intensificadas dentro de um grande círculo. A chama relâmpago não era a única razão pela qual ele era capaz de tal façanha. 300 anos atrás, até Siena ficou chocada com a compreensão e controle de mana de Hamel. Depois de conhecer a chama relâmpago nos mínimos detalhes, Eugene passou a usá-la para atualizar a fórmula da chama branca e a ignição para formas mais completas. Sem a ignição, Eugene não poderia controlar adequadamente o flash trovejante. A razão era simples: seu corpo não era capaz de acompanhar a velocidade do flash trovejante. No entanto, ele poderia controlar perfeitamente se usasse a ignição. Desde o início, ele criou o flash trovejante para substituir a ignição, eliminando completamente os riscos associados. Vou confiar em você para me defender. Eugene falou friamente enquanto abaixava sua postura. Ele não estava apenas dizendo isso para Mer, mas também para Tempest. O rei espírito do vento se levantou atrás de Eugene e assentiu.
Embora Mare não pudesse ousar colocar a cabeça para fora do manto, ela cerrou os punhos, determinada. Dezenas de barreiras defensivas foram lançadas, completamente sob o controle de Mare. Agitando uma grande rajada de vento, Tempest afastou a escuridão. Este campo de batalha era o pior para Tempest. A floresta já estava sob o controle de seu inimigo, e a escuridão bloqueava seu vento. No entanto, não se encolheu de medo. Ele era o rei espírito do vento, então não se sentiu intimidado pelo resíduo de seu odioso inimigo, permanecendo na escuridão. Ele não se intimidou, porque um dos heróis de 300 anos atrás estava parado na frente dele. O mundo se lembrava dele como Hamel, o tolo, mas Tempest sabia o quanto o humano chamado Hamel era um terrível pesadelo para o povo demônio. Naquela época, os demônios ficavam mais preocupados com Hamel do que com o dono da espada sagrada, Vermouth, no campo de batalha. Hamel não tinha piedade. Havia uma pessoa que matou mais monstros, bestas demoníacas e demônios no campo de batalha, do que Vermouth. Essa pessoa era Hamel. O que ele estava fazendo não era lutar em uma guerra, mas perpetrar um massacre. Você conseguirá. O vento de Tempest empurrou Eugene para a frente. Seu eu reencarnado será capaz de acertar as velhas contas que nem Vermouth conseguiu. O furacão de Tempest ainda queria ir para o norte, então não poderia terminar em um lugar como este. Eugene sentiu a forte vontade de Tempest. Acertar velhas contas com as quais nem Vermouth conseguiu. Suas palavras fizeram Eugene rir. Vermouth não foi o único que acumulou dívidas antigas e não conseguiu pagá-las. Todos que vagavam pelo domínio demoníaco desejavam saldar essas dívidas. Vocês... Eugene falou enquanto a espada do luar em sua mão direita se iluminou. A espada do luar incompleta consumia uma grande quantidade de sua mana, talvez porque precisasse compensar sua falta de poder. Quando segurou a espada pela primeira vez no túmulo de Hamel em Nahama, ele só conseguiu brandi-la algumas vezes, mas... agora? Já passaram bastante do limite. A espada do luar brilhou ainda mais forte. Quando brandiu a espada, sua luz encheu a lua crescente torta, transformando-a em uma meia-lua. E isso ainda não foi o suficiente. Girando em um círculo completo, Eugene brandiu a espada do luar mais uma vez. A trajetória da espada agora desenhava a forma de uma lua cheia. É por isso que não podem bloquear isso, declarou Eugene. A lua cheia totalmente preenchida se espalhou. A luz que tudo consome inundou toda a floresta. Dominique não sabia o que era a espada na frente dele. Embora a espada do luar tenha sido selada no subsolo de Helmut, nem mesmo o rei demônio da carnificina sabia o que era. A espada do luar era pura destruição em forma de espada. Cada espinho da floresta da lança que Dominique lançou usando a lança demoníaca foi esmagado. A cada feixe de luz que o tocava, seu corpo era destruído, e a cada vez, mais escamas o cobriam. A consciência de Dominique ficou fraca enquanto passava por esse processo várias vezes. Estava ficando fraca, mas isso não significava que estava inconsciente. Não mais sob o controle de Dominique, seu corpo se movia de forma ainda mais nítida e precisa. O remanescente da lança demoníaca liderava Dominique. Ele não estava mais usando suas habilidades. O que sou eu? Dominique pensou distraidamente. Com olhos vazios, ele olhou para frente. Cada vez que uma luz brilhante passava por ele, seu corpo tremia muito, mas não doía. O que estou fazendo aqui? Ele se lembra de golpear o avô pelas costas. Ele perfurou o coração, torceu a espada e segurou o corpo em colapso de seu avô. Seu avô puxou a lança demoníaca para contra-atacar, mas não a usou no final. Tinha acabado de se virar, olhando para Dominique incrédulo. Dominique gostou da expressão no rosto de Doynes. O chefe do conselho pensou que Dominique se tornaria obedientemente seu herdeiro, hein? Bem, de certa forma, o chefe do conselho governava todo o clã Lionheart. Se Eugene Lionheart não tivesse aparecido, Dominique teria sonhado em se tornar o chefe e ficaria satisfeito com seu assento. Havia uma razão para o conselho de anciãos ser mais forte que a casa principal. O chefe do conselho, Doynes Lionheart. Ele estava posicionado mais alto na árvore genealógica da família Lionheart do que qualquer outro membro principal da família. Ele também era um homem de talento, reconhecido por todos no clã. No entanto, Dominique não poderia ser como seu avô.
Ele não tinha certeza se seria tratado como o mais alto ancião e mestre de artes marciais dos Lionheart, quando tivesse idade suficiente para se tornar o chefe do Conselho dos Anciãos como seu avô. Por quê? Logo antes de sua consciência desaparecer, uma pergunta encheu a cabeça de Dominic. Por que estou morrendo? A resposta para a pergunta de Dominic era simples. Eugene o matou com sua espada. Não importava o quão bizarra e brilhante a arte da lança que Dominic mostrasse com seus 4 braços. Eugene já conhecia todas as habilidades que ele usava. O remanescente não tinha ego. Quão difícil poderia ser lutar contra uma pessoa que só confiava na memória de outra para usar habilidades? A luta dos heróis contra o Rei Demônio da Crueldade continuou por 3 dias. Hamel e Vermouth ficaram na linha de frente e lidaram com a lança do Rei Demônio. Era impossível para Eugene esquecer a luta, então sabia como Dominic iria se mover. Ele sabia em que direção deveria desviar o ataque de Dominic e onde mirar para cortar Dominic. Se a espada do luar por si só não fosse suficiente para lutar contra o Rei Demônio, Eugene poderia usá-la com proficiência o bastante para que fosse suficiente. Tudo aconteceu em um flash. Logo depois que Eward voou para o céu e balançou o martelo da aniquilação para baixo, a mente de Dominic foi destruída. Não demorou muito para Eugene cortar todos os braços de Dominic e perfurar seu estômago. Eugene passou por Dominic, mas o Dominic morto se levantou atrás dele. A mente de Dominic já estava corroída e destruída pelo remanescente, seu corpo irreparavelmente danificado. No entanto, as escamas se conectaram e preencheram seu corpo horrivelmente danificado. Olhando para Dominic sendo costurado mais uma vez, Eward riu. Controlar um cadáver era um tabu até na magia negra, mas Eward gostava de cometer esse tabu que nunca deveria ter cometido. Mãe. Eward pensou em Theonis e em todos da família Bossar. Ele se perguntou se todos já teriam apodrecido. Provavelmente sim. Na época, Eward não era um mago negro, então não conseguia distinguir os mortos-vivos dos cadáveres. O melhor que ele podia fazer era matá-los sem deixar uma cicatriz. E controlá-los com muito cuidado usando sua escuridão. Ele realmente não queria quebrá-los. Magia é... Tremendo de excitação, Eward moveu as mãos. Tão legal e divertida. Os espíritos das trevas gritaram assustadoramente, e a escuridão ressoou com seus gritos, enquanto se aglomeravam em torno de Eward. Movendo o dedo, Eward desenhou uma fórmula com luz vermelho-sangue na escuridão. A escuridão que pairava em torno de Eugene se transformou em inúmeras mãos. Todas elas se estenderam para Eugene, tentando agarrá-lo. Evitando seus apertos, Eugene brandiu a espada do luar e a espada sagrada simultaneamente. Enquanto isso, o rosto de Dominic, não, o rosto do monstro estava coberto de escamas. Com um som estridente, o monstro golpeou com a lança demoníaca no chão. Mais uma vez, a escuridão se espalhou sob Eugene. Espinhos subiram, transformando o chão em uma floresta de lanças. No entanto, Eugene ficou no centro, ileso. Whoosh! Dando uma volta completa, Eugene esmagou os espinhos e deu um passo para trás enquanto levantava seu manto. Com sua magia negra, Eward tentou pressionar o espaço ao redor de Eugene para sufocá-lo. Ac! Mer gemeu na cabeça de Eugene. A magia de Eward era tenaz e sinistra, como uma maldição. Usando as barreiras, Mer parou Eward, então analisou a fórmula e dissipou a magia dele. Eugene disse que confiaria em Mary Tempest para defendê-lo. E era isso que ele ia fazer. Quando virou a cabeça, Eugene pôde ver o cambaleante Dominic. Eugene o matou várias vezes, mas Dominic ainda se levantou todas as vezes. Tenho que transformá-lo em cinzas para acabar com ele? Eugene se perguntou. Embora pudesse poupar uma parte de sua mana, era um desperdício infundir mana suficiente na espada do luar para reduzir Dominic a cinzas. Não posso desperdiçar minha mana com um cadáver. Ele puxou o raio Pernoa. Já havia consumido uma quantidade significativa de sua mana, mas agora tinha a chama relâmpago. Desde que adquiriu isso, Eugene poderia reduzir muito seu desperdício de mana, permitindo-lhe disparar continuamente o raio com pouca mana. Psss! Ele nem precisou puxar a corda. A ondulante chama relâmpago segurou o raio enquanto as chamas se tornavam suas flechas. 1, 2, 3, 4, 5.
15 relâmpagos estavam agora prontos para disparar. Eugene atirou todos de uma vez. Bum, 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 bum! Em meio ao som alto e à luz ofuscante, o corpo de Dominique foi esmagado e começou a se espalhar. Seguindo em frente, Eugene brandiu a espada sagrada. Sob o fogo sagrado da espada, todo o corpo de Dominique se desfez em pó, sem deixar vestígios. No entanto, a lança demoníaca permaneceu. Ignorando a lança, que havia caído no chão, Eugene deu um pulo. Com o círculo mágico gigante nas costas, Eward estava segurando o martelo da aniquilação no alto. Ha ha ha! Eward caiu na gargalhada e balançou o martelo da aniquilação para baixo. Prum! A intensa corrente de ar criada pelo martelo da aniquilação correu sobre Eugene. Várias mãos saíram da escuridão debaixo dele, tentando agarrá-lo. O círculo mágico atrás de Eward ondulou, e um par de mãos gigantes emergiu de dentro do círculo. Então, como se fossem as asas de Eward, as mãos se abriram e agarraram seu corpo por trás, parecendo gigantescas asas dobradas. Que bom te ver! Eugene cuspiu. Ele conhecia aquelas mãos. As mãos eram feitas da magia negra do rei demônio da carnificina. Mesmo que Hemel tenha atacado com toda a sua força, ele achou difícil cortar até mesmo um dedo. Havia 10 dedos no total, cada um com sua própria habilidade mágica. O rei demônio simplesmente movia um dedo aqui e ali, mas era o suficiente para bombardear o grupo dos heróis com magia poderosa. A energia demoníaca liderada pelo martelo da aniquilação pesava sobre todo o corpo de Eugene como se fosse esmagá-lo. As barreiras sob o controle de Mer quebraram uma a uma. Como Tempest apoiou o corpo de Eugene, ele tentou contrabalançar o poder do martelo da aniquilação, mas suas tempestades se dissiparam quando a escuridão começou a se misturar nelas. Eugene colocou o raio de volta dentro do manto. A energia de pressão era forte, mas não o suficiente para dobrar suas costas. Quando Eugene olhou para Eward, o viu olhando para ele, usando as mãos gigantes para proteger todo o seu corpo. Ele estava sorrindo como se estivesse certo de sua vitória. Ele parecia ridículo. O que Eward tinha feito desde que a luta começou? Bem, ele fez vários movimentos inteligentes. Isolar este espaço com escuridão e impedir que os leões negros se juntassem à luta foi muito inteligente. Tornar Cian, Ciel e os outros reféns antes também foi inteligente. No entanto, foi só isso. Ele havia assinado um contrato com o espírito das trevas, o remanescente dos reis demônios. Depois disso, poderia fazer muitas coisas, como controlar a escuridão neste lugar, usar o martelo da aniquilação corretamente e usar magia negra de alto escalão ressoando com os remanescentes. Mas não o fez. Isso é tudo que ele pode fazer, Eugene concluiu. Balançar o martelo da aniquilação, agarrar os oponentes com um monte de mãos, fazer espinhos com a lança demoníaca. Eward usou vários feitiços além dessas coisas, mas o fez de forma bastante desajeitada, considerando o quão poderosas as habilidades do rei demônio eram originalmente. Psss! O raio de Eugene fluiu, e a juba ardente gerada pela fórmula da chama branca tremulou no ar. A camada de energia demoníaca criada pelo martelo da aniquilação foi rompida. Com os olhos tingidos de escuridão, Eward percebeu com precisão o que havia acontecido à sua frente. A camada de energia demoníaca foi penetrada quando a espada do luar brilhou. Sem demora, Eugene se aproximou das mãos gigantes. Chegando na frente delas, ele virou a cintura e puxou a espada sagrada. Primeiro cortou os dedos com a espada sagrada. Depois, atacou os dedos enfraquecidos com a espada do luar. Ah! Eward engasgou. Os dedos que protegiam seu corpo foram cortados. A escuridão que havia subido anteriormente fluiu como sangue. Eward olhou para seu corpo em colapso, mas viu algo estranho. Claro que era estranho. Os ataques de Eugene que vieram de cima cortaram Eward pela metade. Ah! Eward gritou ao sentir uma dor horrível. A escuridão perto dele estourou continuamente. O círculo mágico foi distorcido. Isso dói. Por quê? Eward foi cortado ao meio no abdômen. Eu vou morrer? Ele não iria morrer. A escuridão reconectou seu corpo, até mesmo substituindo o sangue de Eward, tornando-o inteiro novamente.
E eu vou matar você, disse Eward, gaguejando, balançando os dedos. Usando o conjunto de mãos gigantes, começou a bombardear Eugene com magia. Seu ataque era feroz e impetuoso, muito diferente do eu habitual de Eward. Envolvendo-se em um escudo de mana, Eugene quebrou os ataques mágicos de Eward. Ele não estava apenas contando com o escudo de mana. O vento furioso de Tempest afastou a magia de Eward enquanto Mare interceptava o resto. Arg! Segurando o martelo da aniquilação, Eward saltou para Eugene. O conjunto flutuante de mãos gigantes apontou um dedo na direção de Eugene. Boom! A explosão o afetou, mas Eugene não deixou transparecer. Em vez disso, deu um passo à frente sem parar. Então, brandiu a espada do luar alimentada pela ignição explosiva. Bang! O martelo da aniquilação e a espada do luar se chocaram. Eugene não tinha poder suficiente para derrubar Eward. Se enfrentasse Eward, certamente estaria em desvantagem. Então, em vez de tentar lutar contra o poder de Eward, Eugene usou o ímpeto dele para se virar e enfiar a espada sagrada, que puxou do manto, nas brechas entre os dedos gigantes enrolados em Eward. Ah! Eugene cortou a garganta de Eward, mas não conseguiu cortar a cabeça. Ele só cortou pela metade. Como Eugene esperava, nenhum sangue saiu da garganta dele, e seu irmão ainda podia falar claramente. Gritando a plenos pulmões, Eward balançou o martelo da aniquilação e disparou cegamente diferentes ataques mágicos. Tom! Eugene não havia parado de usar a ignição, mas já estava começando a sentir os efeitos colaterais. Embora franzisse os lábios com força, o sangue escorria do canto deles. Sua velocidade diminuiu por um momento. Tempest e Mare se concentraram em defender Eugene, mas o martelo da aniquilação quebrou sua defesa, esmagando o braço esquerdo de Eugene. Ha! Ha ha ha! Eward viu o braço esquerdo de Eugene sangrando. Se fosse um pouco mais forte, teria arrancado o braço dele. Embora Eward não tivesse conseguido isso, Eugene devia estar sentindo muita dor. Além disso, Eugene não conseguia recuperar seus ferimentos, ao contrário de Eward. Isso dói, certo? Você pode chorar se quiser. Até grite se quiser. Eward gargalhou. Bebê chorão, disse Eugene. O quê? Se você não consegue ser homem e acha que esse tipo de lesão é motivo de choro, use uma fralda, seu bebê de merda. Eugene sorriu quando se aproximou de Eward. Eugene estava segurando a espada do luar, mas Eward não conseguia ver o terrível luar. O que é essa espada? Eward pensou, incapaz de entender o que Eugene estava segurando agora. Ainda assim, não se importava, porque definitivamente iria pegar Eugene a essa distância. Ele não estava baixando a guarda, pois odiava se machucar. Os dedos cobriram o corpo de Eward, criando um casulo mais seguro, e outro círculo mágico apareceu no topo do círculo mágico gigante anterior atrás de Eward. Por quê? Eward perguntou em sua mente. A escuridão o puxou para ela. O que você quer dizer com evitar? Essa coisa é apenas um pedaço de pau. O espírito deu um aviso com uma voz fraca. Não, me dê ordens, e eu posso fazer isso sozinho. Acredite em mim, eu mesmo vou alimentar você com aquele cara. A luta que parecia eterna finalmente parou quando a espada do luar tocou o conjunto gigante de mãos que protegia Eward, explodindo o luar.